Naquela manhã de quinta-feira, o som do varal batendo ao vento era o único movimento da casa. O rádio tocava uma moda antiga, o cheiro de sabão ainda pairava no ar. Eu estava dobrando lençóis quando o telefone tocou, um número desconhecido. Alô? É a senhora Camila Duarte. A voz masculina soou distante, formal, com aquele tom de quem está prestes a mudar a vida de alguém. Sim, sou eu. Meu nome é Dr. Tomás Lacerda. Sou advogado em Belo Horizonte. Estou ligando em nome do espólio de João Malman. Fiquei muda. Aquele nome parecia uma lembrança borrada, alguém que existiu só nas entrelinhas da história que minha mãe nunca contou. Acho que o senhor ligou para a pessoa errada, murmurei. Não, dona Camila. O senhor João deixou instruções muito claras. A senhora é a única beneficiária. O pano escorregou da minha mão. O pai que eu nunca tive. O homem que sumiu antes de eu nascer. O nome que minha mãe riscava das conversas, como se fosse uma ferida que não podia tocar. E agora, ele estava morto. E me deixava tudo. Tudo? Perguntei, quase num sussurro. Uma casa em Ouro Verde, algumas aplicações, uma pequena fazenda no interior. Ele também deixou uma carta, selada. Pediu que fosse entregue pessoalmente. Desliguei, sem lembrar das últimas palavras. Sentei no chão da cozinha, o coração em desalinho. João Malman, o homem que me esqueceu, e que agora, de algum jeito torto, voltava para minha vida. Nos dias seguintes, o tempo pareceu se dissolver. No trabalho, eu sorria para os clientes da livraria, mas por dentro era um redemoinho. Ninguém percebeu, e eu não quis explicar. 3 dias depois, o advogado veio me encontrar num café em Curvelo. Era um homem de gestos contidos, daqueles que carregam silêncio no olhar. Ele colocou o envelope sobre a mesa, grosso, envelhecido, com meu nome escrito à mão. Pode abrir agora, se quiser. Levei o envelope para casa. Esperei o barulho da rua adormecer. Quando o abri, as palavras me atingiram como vento quente. Não sei se isso é perdão, mas é o mais perto que consegui chegar disso. Você não devia ter sido esquecida. Eu só não soube ficar. Deixo o que posso. Você não me deve nada, Camila. Li tantas vezes que o papel ficou amassado. Depois dobrei e guardei na gaveta de talheres, como se fosse perigoso deixar aquilo à vista. Na manhã seguinte, peguei a estrada. O destino, Ouro Verde, uma cidade pequena entre as montanhas de Minas. Nunca tinha ido lá. O GPS quase não funcionava. O caminho era de terra, ladeado por eucaliptos altos e poeira vermelha. Quando cheguei, a casa estava adormecida pelo tempo, varanda larga, janelas de madeira, jardim tomado por mato e flores esquecidas. O nome Malman ainda estava no portão, pintado à mão. A chave girou. O ar lá dentro tinha cheiro de coisa parada e de memória. As paredes guardavam fotografias antigas, uma vitrola, uma xícara seca na pia. Não chorei. Pensei que choraria, mas não. Andei pelos cômodos devagar, como quem tenta reconhecer o eco da própria origem. Foi quando olhei pela janela da sala e vi 2 figuras do lado de fora. Um casal elegante, uma mulher loira de uns 40 e poucos, e um homem ao lado dela, altivo, com o tipo de postura de quem nunca foi contrariado. Eles falavam baixo, apontando para casa. E então, caminharam até a porta. Bateram. 3 toques calmos, seguros. Abri devagar. Você é a Camila? Perguntou a mulher, sorrindo como quem já sabe a resposta. Sou. Prazer. Juliana Malman, esse é meu irmão, Túlio. O nome deles ficou pairando no ar, pesado. Somos filhos do João. O chão pareceu se mover por um instante. Meio-irmãos. Os filhos que tiveram o pai que eu não tive. Os legítimos. Juliana ajeitou o cabelo, ainda com aquele sorriso doce demais. Soube que você chegou. Achamos melhor conversar pessoalmente. Dei passagem. Eles entraram como quem volta para casa e se sentaram no sofá, confortáveis demais para visitantes. Juliana começou. Olha, a gente não sabia da sua existência. Papai nunca comentou. Foi uma surpresa para nós também.
Túlio cruzou os braços. Mas entendemos que certas decisões podem ser revistas. Afinal, é uma questão de justiça. Justiça. A palavra soou como ferro na boca. Fiquei em pé. Respirei fundo. Ele deixou tudo para mim. Está no testamento. E eu não pretendo mudar nada. Juliana franziu o rosto, delicadamente. Claro, claro. Só achamos que dividir seria mais equilibrado. Equilibrado para quem? Perguntei. Silêncio. O tipo de silêncio que vem quando as máscaras caem. Eles saíram depois de alguns minutos. Sem gritos, sem drama. Só com aquele olhar de quem planeja o próximo movimento. Quando fechei a porta, senti o corpo tremer. Não de medo, mas de pressentimento. Porque eu sabia, aquela visita não tinha sido a última. Naquela noite, o silêncio da casa parecia ter peso. O vento batia nas janelas de madeira, e o som lembrava respiração. A luz da rua entrava em faixas amarelas pelo vidro antigo. Tentei dormir, mas a mente girava, cada palavra deles ecoava como se tivesse sido dita dentro de mim. Equilibrado para quem? Repassei essa frase 1000 vezes. Na manhã seguinte, preparei café na chaleira velha que encontrei no armário. O cheiro se espalhou, misturado ao de madeira antiga. Abri as janelas para deixar o ar entrar. Lá fora, os galos cantavam no vizinho, e alguém varria o terreiro com vassoura de piaçava. A casa parecia acordar junto comigo. Passei o dia explorando o lugar. O escritório dele tinha prateleiras cheias de livros gastos, papéis amarelados, um relógio parado há anos. Havia uma caixa de fotografias, cenas de festas no interior, um retrato dele jovem, sorrindo de um jeito que eu nunca tinha visto em foto nenhuma. Mas em nenhuma delas estava eu, nem minha mãe. Nada. No fundo da gaveta, achei uma foto de uma menina loira, rindo num balanço de madeira, e atrás a caligrafia firme, Praia sempre J. Aquela letra me atravessou. Eu sabia quem era. Juliana, a filha legítima. Senti um nó na garganta, não de inveja, mas de ausência. Era a primeira prova de que ele teve o que nunca me deu, presença. O telefone tocou no meio da tarde. O som me fez pular. Era o Dr. Tomás. Camila, eu soube que seus meio-irmãos apareceram. Vieram até aqui ontem, respondi. Imaginei. Eles podem tentar contestar o testamento, mas João deixou tudo amarrado. Ele pensou em cada detalhe. Era um homem que planejava até o silêncio. Fiquei quieta. Depois perguntei. Ele comentou por que me escolheu. O advogado hesitou. Ouvi o barulho de papel sendo folheado. Não, nada direto. Mas há um envelope que ele me pediu para entregar caso houvesse conflito entre os herdeiros. Ainda está comigo. Quer que eu envie? Meu coração bateu mais forte. Envie, sim. Desliguei e fiquei parada diante da janela, observando as árvores. Um grupo de periquitos pousava no fio de luz, fazendo algazarra. A vida seguia lá fora como se nada tivesse mudado. Mas dentro daquela casa, tudo parecia prestes a se revirar. 3 dias depois, o carteiro chegou de moto, poeira subindo pela estrada. O envelope era simples, sem remetente. Dentro, uma folha datilografada. A letra fria, exata. Assinada 2 anos antes da morte dele. Camila, se eles vierem, saiba que não é por saudade. É por costume. Eles sempre acreditaram que o que é do sangue é deles. Mas às vezes o sangue engana. Não confunda arrependimento com estratégia. Guardei a carta na mesma gaveta onde estava a foto. E pela primeira vez, entendi. Ele sabia que esse dia chegaria. À noite, choveu forte. Fiquei sentada na varanda, olhando as gotas escorrerem pelo telhado de zinco. Senti uma mistura estranha de medo e coragem, como se a casa fosse um espelho, me obrigando a enxergar o que sempre evitei. A raiva antiga, o desejo de pertencimento, o medo de ser descartada outra vez. Nos dias seguintes, tentei seguir a rotina. Fazia almoço simples, arroz, feijão e abóbora refogada. Andava pelo quintal, limpava o jardim, colocava ordem nas coisas. Mas o ar continuava denso, como se a presença deles ainda rondasse.
E então, na sexta-feira à tarde, o portão bateu. Um som seco, insistente. Fui até lá. Do outro lado, Juliana estava parada, sozinha, segurando uma caixa embrulhada em papel craft e fita de barbante. Camila, disse, com meio sorriso. Trouxe algo para você. Olhei desconfiada. É de uma padaria aqui perto. Pão de canela. Lembrei que você comentou que gostava. Eu nunca tinha dito isso, mas deixei-a entrar. Ela caminhou até a sala, sentou-se na beira do sofá como quem visita uma enferma. Falava devagar, voz macia. Eu fiquei pensando. A gente começou mal. Não quero brigar. Só tentar entender o que realmente aconteceu. Fiquei em pé, braços cruzados. Ela continuou. Papai era fechado, você sabe. E quando descobrimos sobre você, parecia uma história inventada. Eu achei que ele estava sendo enganado. Ou que se sentia culpado. A última palavra cortou o ar. Culpado de quê? Perguntei. De ter sido ausente. De ter errado. Mas ele era nosso pai também, Camila. E agora tudo o que restou dele está nas suas mãos. Senti o estômago virar. Aquela doçura ensaiada me dava mais medo que o confronto direto. Respondi sem elevar o tom. Eu não pedi nada disso. E se o que ele deixou te dói, talvez seja porque você esperava outra herança. Juliana respirou fundo, ajeitou o cabelo. Eu só quero o que é justo. Justo, repeti, e a palavra saiu amarga. Justo seria ele ter ficado. Ter olhado para mim ao menos uma vez. Agora é tarde para dividir justiça. Ela baixou os olhos. Depois se levantou devagar, ajeitou o casaco. Tudo bem. Eu tentei. Deixou a caixa sobre a mesa e saiu sem olhar para trás. Fiquei ali, sozinha, olhando aquele embrulho. O cheiro doce da canela enchia a sala, mas me dava enjoo. Joguei fora sem abrir. Porque às vezes o açúcar vem disfarçado de veneno. A casa ficou estranha depois que ela foi embora. Não era mais o mesmo silêncio. Tinha outro peso, outro som. Às vezes parecia que o vento vinha de dentro. Naquela noite, sonhei com minha mãe. Ela estava sentada na varanda da casa onde cresci, mexendo no cabelo como fazia quando estava pensando. Me olhou e disse: Cuidado com quem chega sorrindo. Acordei com o coração acelerado e o barulho da chuva batendo no telhado. O sonho parecia aviso. Nos dias seguintes, o tempo esfriou. O ar cheirava a terra molhada e café passado. Tentei ocupar a cabeça, limpei o quintal, organizei os papéis do testamento, anotei cada documento num caderno de capa azul. Mas quanto mais eu tentava me distrair, mais o telefone me chamava do corredor. Na quarta-feira, ele tocou. Número desconhecido. Deixei tocar até o fim. Depois veio o silêncio. E minutos depois, uma mensagem de voz. Camila, aqui é o Túlio. Acho que a gente precisa conversar. Sem advogado, sem confusão. Só um papo limpo. A voz dele era calma, mas tinha uma frieza por trás. Aquela calma de quem já decidiu o que vai fazer. Mostrei o recado ao Dr. Tomás. Ele me respondeu rápido, por áudio. Cuidado com esse tipo de contato. Eles estão tentando criar uma brecha. Qualquer resposta sua pode ser usada como prova de boa-fé deles. Mantenha distância. Agradeci e desliguei, mas o aviso ficou martelando. Porque, no fundo, eu sabia, eles não iam parar. Na sexta-feira, o correio trouxe um envelope sem remetente. Dentro, uma carta datilografada, sem assinatura. Em casos de sucessão, sempre há alternativas. Um acordo amigável pode evitar desgaste. Pense nisso. As palavras pareciam escritas por um advogado, mas eu sentia o tom de Túlio nelas. Aquela objetividade falsa, disfarçada de gentileza. Guardei o papel, mas não consegui tirar aquilo da cabeça. Fui até a varanda. O fim de tarde estava dourado, e o cheiro do mato vinha do vale. Por um instante, achei que vi um carro parado lá embaixo, na estrada de terra. Um carro escuro, janelas fechadas. Pisquei, e ele não estava mais. Pode ter sido coincidência. Ou não. No sábado, decidi ir à cidade.
Precisava resolver coisas no banco e respirar outro ar. Ouro Verde é pequena. Todo mundo se conhece, e todo mundo comenta. Quando entrei na agência, senti olhares curiosos. Uma moça do caixa, com um sorriso simpático, perguntou: "Você é a filha do seu João, né? Dizem que ficou com a casa." Respondi só com um aceno. Por dentro, senti o corpo enrijecer. A notícia já corria. Na volta, passei numa vendinha para comprar vela e pão. A dona, uma senhora de cabelo branco, me olhou como quem já sabe mais do que devia. "Cuidado com gente de fora, viu, minha filha? Ouro Verde é mansa, mas tem olho em tudo." Agradeci e saí. No caminho de volta, notei marcas de pneu frescas no chão batido. Não eram minhas. À noite, liguei para Tomás de novo. Contei tudo: a carta, o carro, os rastros. Ele ouviu em silêncio, e depois disse: "Eles estão sondando. Querem te cansar, fazer você duvidar. Mas lembre-se, o que é seu está protegido. O que não está, é você." Desliguei e sentei no chão da sala. A casa cheirava a chuva e vela recém-apagada. Abri o caderno azul e escrevi: "Eles acham que podem me assustar, mas medo não herda nada." Enquanto escrevia, ouvi o portão bater. 3 pancadas secas. Lentamente, fui até a janela. Nada. Só o vento. Mas no poste em frente, havia um papel preso com fita. Um panfleto de escritório de advocacia. Nome em letras grandes: Túlio Malman, Consultoria Jurídica e Patrimonial. O sangue gelou. Fiquei parada diante do portão, o vento frio batendo no rosto. O papel tremia preso pela fita. O nome dele, grande, em letras azuis. Por um segundo, achei que fosse coincidência. Mas dentro de mim, algo dizia que não era. Voltei para casa, tranquei todas as portas e sentei no chão da cozinha. O relógio marcava 9 e pouco da noite. A luz piscava, e o som do vento parecia passo leve, arrastando folhas pela varanda. Peguei o celular e tirei uma foto do panfleto. Enviei para o Dr. Tomás com uma mensagem curta: "Acho que ele está me provocando." Ele respondeu minutos depois: "Não vá até ele. Se possível, evite sair sozinha por uns dias." Apaguei o celular e fiquei olhando pro teto. Um pedaço do reboco caído parecia um mapa, linhas tortas, caminhos que não levavam a lugar nenhum. Foi ali, olhando aquele pedaço de parede, que percebi: o medo tinha cheiro. Cheiro de tinta velha e vela fria. Nos dias seguintes, comecei a notar pequenas coisas. A porta dos fundos, que eu tinha certeza de ter trancado, amanhecia encostada. Uma janela do quarto ficava aberta, mesmo sem vento. E um dia, quando fui colocar lixo na rua, vi uma bituca de cigarro ainda quente no chão, bem na entrada do portão. Ninguém em Ouro Verde fumava daquele jeito. Cigarro importado, cheiro forte, doce. O mesmo que senti no casaco de Túlio, naquela primeira visita. Comecei a anotar tudo num caderno novo, de capa vermelha. Data, hora, detalhe. Cada ruído, cada sombra. Não era paranoia. Era precaução. No domingo, fui à missa, mais por hábito que por fé. Sentei no fundo, cabeça baixa. Mas quando o padre começou a falar sobre perdão, meu peito apertou. Será que o medo também precisa ser perdoado? Ou ele só precisa ser vencido? Depois da missa, uma moça da cidade veio falar comigo, Daniela, a farmacêutica. "Camila, fiquei sabendo o que aconteceu com seu pai, e também ouvi umas conversas feias sobre sua herança. Cuidado, tem gente que não aceita perder." O olhar dela era sincero. Naquele instante, senti algo que há semanas não sentia: empatia. Convidei-a para tomar café um dia. Talvez por instinto de sobrevivência. Porque, quando se está sozinha num lugar que não te pertence, qualquer gesto de gentileza vira abrigo. À noite, choveu. O barulho da água nos telhados era quase reconfortante, até eu ouvir o estalo da cerca dos fundos. Peguei a lanterna e, mesmo tremendo, fui até a janela. Lá fora, nada. Só o cachorro do vizinho latindo para o escuro. Mas de manhã, encontrei pegadas na lama. Botas grandes, marcas fundas.
Como se alguém tivesse ficado ali por muito tempo, observando. Sentei na varanda, o coração acelerado, e fiz o que não queria. Liguei para Túlio. A ligação caiu na caixa postal. Deixei só 2 palavras. Pare agora. Em menos de 10 minutos, o telefone tocou de volta. A voz dele soou leve, quase risonha. Não sei do que está falando, Camila. Mas você devia descansar. Ouro Verde pode ser um lugar perigoso para quem não entende as regras. A ligação terminou com um som de risada abafada. Fiquei com o aparelho na mão, o som ainda vibrando. Naquela noite, não dormi. Acordava a cada ruído. Às 4 da manhã, o galo do vizinho cantou antes da hora, e o eco soou como alarme. Levantei, fui até o escritório e olhei novamente para a carta que meu pai deixará. Não confunda arrependimento com estratégia. Agora eu entendia. Túlio não queria a justiça. Queria guerra. E eu estava dentro dela. Peguei uma caneta e escrevi numa folha solta. Se me fizerem sombra, eu acendo luz. Se me observarem, eu falo primeiro. Fechei o caderno. Pela primeira vez desde que cheguei a Ouro Verde, senti raiva limpa, daquelas que não te enfraquecem, te despertam. Nos dias seguintes, comecei a anotar tudo com método. Cada ligação, cada barulho na cerca, cada olhar atravessado na rua. O caderno vermelho virou o meu mapa, a única forma de provar que o medo não era invenção. Também liguei para Dr. Tomás e pedi ajuda formal. Ele falou firme, com aquela voz de quem já viu muita briga de herança. Camila, vamos registrar boletim, guardar evidências e transferir tudo para o cartório digital. Eles não podem contestar o que está documentado. Fiz tudo como ele disse. Mas, quando a ligação terminou, o vazio voltou. Aquele tipo de silêncio que parece gritar. À noite, choveu fino. Sentei na varanda, abraçando as pernas, e pensei em minha mãe. Lembrei dela pendurando roupa no quintal, cantando baixinho, e percebi que o que mais me doía não era o medo de perder a casa, era o medo de repetir a solidão dela. Na segunda-feira, Daniela veio até mim. Trouxe um bolo simples, de milho com cocô, e aquele sorriso que não pedia nada em troca. Vim ver se você está bem, disse. Mentiria se dissesse que não me emocionei. Fazia tempo que ninguém batia na minha porta por cuidado, e não por interesse. Tomamos café na cozinha, o cheiro doce preenchendo o ar. Ela contou que já ouviu histórias parecidas. Famílias poderosas tentando intimidar quem ficou com o que não deviam perder. Essas coisas viram guerra de paciência, Camila. E ganha quem aguenta mais. As palavras dela ficaram em mim como promessa. Nos dias seguintes, comecei a reagir. Troquei fechaduras, instalei luz com sensor, pedi ajuda a um policial amigo de Tomás para colocar câmeras simples na entrada. Não por paranoia, por sobrevivência. E foi aí que percebi. Quando a gente toma atitude, o medo muda de forma. Ele continua ali, mas encolhe. Vira aviso, não prisão. Naquela noite, enquanto revisava os documentos, recebi uma mensagem desconhecida. Número sem nome. Só uma frase. Você não sabe com quem está mexendo. O coração disparou, mas respirei fundo. Peguei o celular, tirei print, enviei para o Dr. Tomás e para Daniela. Minutos depois, Daniela respondeu. Não se cale. O silêncio é o que eles querem. Fiquei olhando aquelas palavras, e algo dentro de mim acendeu. Pela primeira vez desde que tudo começou, não me senti sozinha. Mas a madrugada trouxe outro som. Um motor, lá fora. Fui até a janela e vi faróis cortando a estrada de terra, um carro parado em frente ao portão, motor ligado. Luzes piscando, alguém dentro. Peguei o celular com a mão trêmula e comecei a gravar. A câmera captou só o brilho dos faróis e a chuva fina caindo. Depois, o carro deu ré devagar e sumiu na curva. Mandei o vídeo para Tomás. Ele respondeu logo depois. Agora temos prova. A adrenalina demorou a passar. Sentei no chão, suada, o coração em disparo. Mas dessa vez, junto com o medo, havia algo novo. Um sentimento quase doce, controle. Abri o caderno vermelho e escrevi. Eles me observam. Mas agora sou eu quem está vendo.
No dia seguinte, o carteiro trouxe uma intimação, uma tentativa formal de revisão do testamento, assinada por Túlio Malman. O jogo tinha começado. O envelope chegou numa segunda-feira cinzenta. Chovia miúdo, e o som das gotas batendo no telhado parecia o de um relógio antigo. Abri a porta e o carteiro me entregou a intimação, pesada, carimbada, fria. O nome dele estampado no topo, Túlio Malman. Fiquei alguns segundos parada, olhando aquele papel. Não senti raiva. Senti cansaço. Como quem já entendeu que certas guerras não se ganham, se encerram. Liguei pro Dr. Tomás, que falou com calma. Camila, o processo vai ser arquivado. O testamento está sólido. Eles só estão tentando te desgastar. E naquele instante eu percebi, não era mais sobre bens, nem sobre herança. Era sobre provar que eu existia. No dia seguinte, Daniela passou na minha casa com café fresco e pão de queijo quente. Sentamos na varanda, o ar ainda úmido da chuva. Você dormiu? Ela perguntou. Um pouco, mas, pela primeira vez, sem medo. Ficamos em silêncio por um tempo, vendo os passarinhos nas árvores. Ouro Verde parecia outra cidade, ou talvez fosse eu quem tinha mudado. Na quarta-feira, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Abri com o coração calmo. Era uma única linha. Estamos desistindo. Cuide bem do que é seu. Não havia assinatura, mas eu sabia de quem vinha. E pela primeira vez, não treme. Apaguei a mensagem e fui fazer café. Enquanto a água fervia, reparei que o sol entrava pela janela da cozinha, dourando o chão. Peguei o caderno vermelho e escrevi a última anotação. O medo só serve enquanto ensina. Depois disso, é só sombra. Na semana seguinte, Tomás me ligou de novo. Camila, o processo foi encerrado. Nenhum recurso, nenhum pedido de revisão. Está tudo oficialmente no seu nome. Agradeci e desliguei. Não chorei. Só senti um silêncio diferente, não o do medo, mas o da paz. Peguei as chaves e saí para caminhar até a cidade. A estrada de terra estava seca, as árvores cheias de folhas novas. As pessoas na rua acenavam, e eu acenava de volta. Quando passei em frente à vendinha, Dona Nair sorriu. Viu? Quem espera com o coração limpo, vence. Sorri também. Talvez ela tivesse razão. À noite, sentei na varanda, olhando o horizonte. O vento cheirava a capim e café. Abri a gaveta e tirei a carta que meu pai deixará. Li mais uma vez. Você não me deve nada, Camila. Sorri. Pela primeira vez, aquelas palavras não doíam. Agora eu entendia o que ele quis dizer. Ele não me deixará uma casa. Deixará a chance de recomeçar. Fechei os olhos, e o som dos grilos se misturou ao da brisa. Ali, no meio do nada, senti que tinha voltado para mim mesma. E pela primeira vez em muito tempo, respirei fundo. Sem pressa, sem medo,